Curso de Psicanálise Integrada em 24 vídeos. É um novo curso que nós estamos lançando a partir de hoje e estará no ar todos os domingos antes das 6 horas da tarde. São 24 vídeos, são 24 módulos. A psicanálise integrada trata dos 20 maiores psicanalistas da história da psicanálise. Você pode acessar os vídeos grátis no YouTube. São 24 vídeos. Hoje estamos lançando o vídeo primeiro, que vai falar toda a programação e de todos os mestres que nós vamos estudar durante os 24 volumes. Se você quiser se matricular neste curso, os vídeos são grátis. Mas se você quiser se matricular neste curso, os vídeos são gratuitos, já disse, mas enviando um Pixfone, o Pixfone 61 98 340 6632, aqui está errado, 662, tem que ser aqui embaixo, 61 983 40 6632, esse é o Pix. Você envia R$25 por cada módulo, cada domingo, e você automaticamente estará matriculado e nós enviaremos a apostila em PDF para você e estaremos matriculando você. Ao terminar os 24 volumes, você estará recebendo o certificado de psicanálise clínica específico da psicanálise integrada. E também a carteirinha com retrato e número de registro. Você também pode fazer disto uma pós-graduação livre em psicanálise, se quiser. Se fizer isso, você pode contribuir também com R$25. É o mais completo curso de psicanálise que você pode encontrar. Ele abrange todas as correntes psicanalíticas clínicas, desde Freud até Lacan. Ele vai tratar das teorias e das técnicas. Para você ser um bom psicanalista, é preciso entender, conhecer toda a história e todas as técnicas e as teorias dos grandes mestres, desde Freud até Lacan. Porque para chegar a Lacan, a psicanálise fez vários caminhos, tem várias ramificações que juntos os psicanalistas, por exemplo, dos Estados Unidos, praticam. Eu estive agora lá e estive em contato e vi que eles praticam e conhecem usam todas as técnicas da psicanálise que nós conhecemos. Só aqui no Brasil que as pessoas se acham ou freudiano, ou junguiano, ou lacaniano, etc. e tal. Mas não é assim. Você tem que conhecer toda a psicanálise, porque cada um desses mestres começam com Freud e depois desenvolvem, de acordo às demandas que eles encontram, um viés psicanalítico e desenvolve a sua teoria e a sua técnica. Eu vou descrever nesse módulo, ou seja, neste módulo, o módulo 1, todos os 20 psicanalistas famosos, tá? Não são qualquer psicanalista, são psicanalistas que fizeram escolas, tá? Fizeram escolas, influenciaram o mundo da psicanálise. Muito bem, vamos então começar. Seja psicanalista. Você pode ser um bom psicanalista, você pode conhecer, custa muito pouco. Os 24 vídeos a R$25 vai sair exatamente por R$600, o curso completo. É um curso muito barato, diríamos assim. Muito bem, vamos então, você vai ter os vídeos e vai ter também as apostilas e toda a assessoria necessária que você tiver. E no final ainda você vai estar associado
ANPC, com carteira e com número de registro e um certificado para você praticar a psicanálise. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais é preciso de mais psicanalistas mais bem preparados e não aqueles psicanalistas que só têm um viés e não conhecem mais nada. É preciso conhecer todas as técnicas. Vamos então começar. O primeiro que nós vamos estudar no módulo 1 é Charcot. Aliás, no módulo 2, eu não coloquei módulo 1, mas é módulo 2. Mas não se preocupe, nós vamos desenvolver até o número 24. Então, estou chamando módulo 1 para cada um, embora este seja o módulo 1. O módulo 1 seria Charcot, Martin Charcot. Freud estagiou no Hospital de Salpêtrière, onde Charcot trabalhava e lecionava. Além disso, ele era conhecido pelos resultados no tratamento com pacientes histéricos. Era o primeiro mestre que se atreveu a cuidar dos transtornos mentais que antes dele eram considerados da cabeça e não da mente. Então Charcot é um verdadeiro revolucionário nesse sentido. E ele acessava o inconsciente dos pacientes histéricos. Desse modo, conseguia acessar as suas lembranças, emoções represadas que não podiam ser acessadas pelo consciente. Ele usava a hipnose. Assim, ele conseguia eliminar problemas e doenças físicas, inclusive. Parapraxia e outras doenças daquela época, ainda hoje, resultante dessas mesmas memórias e emoções. Então nós vamos estudar Charcot nesse módulo 1 e vamos entender de onde surgiu, porque Freud estudou com Charcot e ele, através de Charcot, ele começou a sua caminhada. O módulo 2 é Breuer. Breuer foi o companheiro, ou parceiro, diríamos assim, de Freud. Breuer descobriu em 1880, antes de Freud, que ele havia aliviado os sintomas de depressão e hipocondria ou histeria de uma paciente, Berta Pappenheim, depois de induzi-la a recordar experiências traumatizantes sofridas por ela na infância. Para isso, Breuer fez uso da hipnose e de um método novo, a terapia da conversa, ou seja, a terapia da fala, a terapia da cura pela fala. Por 2 anos, o caso de Berta fascinou Breuer. A partir de certo momento, a própria Berta o seduziu. Isso é uma questão que aconteceu e às vezes acontece. Assim, além de inventar a terapia da conversa, Breuer descobriu também o principal problema desse método, os fenômenos que depois Sigmund Freud chamaria de transferência e contra-transferência. Então, nós vamos estudar Breuer, Joseph Breuer. Esse é o módulo 2. No terceiro módulo, nós vamos falar sobre Steckel, William Steckel, um dos primeiros seguidores de Sigmund Freud. Foi descrito como o mais notável discípulo de Freud, com um talento natural para descobrir material recalcado. Ele era um mestre nisso, através da interpretação de sonhos. Foi reconhecido por Freud como mestre na interpretação de sonhos. Juntamente com Freud, fundou a primeira sociedade psicanalítica. Posteriormente, se afasta do seu mestre. Em novembro de 1912, Freud anunciaria que Steckel iria seguir seu próprio caminho. Steckel tem uma técnica, e você vai conhecer a técnica de Steckel, a interpretação de sonhos e algumas técnicas dele, que é a psicoterapia, psicoanálise breve, diríamos assim. Ele criou várias coisas impressionantes que você pode usar. Nós vamos ensinar essa técnica, nós vamos ensinar você a mexer com Steckel. E você vai aprender. São técnicas que você pode acrescentar à sua prática psicanalítica. O quarto módulo é Adler.
Alfred Adler. Ele era filho de judeu húngaro. Formou-se em medicina, psicologia, filosofia pela Universidade de Viena. Ele era um gênio. Praticou clínica geral antes de se dedicar à psiquiatria. Em 1902, foi trabalhar com Sigmund Freud, realizando pesquisa no campo da psicanálise. Mais tarde, desliga-se de Freud, por considerar o fator sexual superestimado por Freud. Vários se afastaram de Freud por causa dessa questão da libido, da sexualidade. Adler é o fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Segundo sua teoria, o meio social e a preocupação contínua do indivíduo em alcançar objetivos pré-estabelecidos são os determinantes básicos do comportamento humano, o que inclui a sede pelo poder e a notoriedade. Os complexos de inferioridade provocados pelo conflito com envolvimento social podem traduzir-se numa dinâmica patológica, psicose, neurose, que deve ser tratada de um ponto de vista psicoterapêutico. Nós vamos estudar Adler. Ele tem uma metodologia muito interessante que você deve acrescentar à sua técnica. Tem inclusive um diagnose adleriano que é um show. Nós vamos passar isso na apostila, não apostila. Nós vamos falar sobre isso. Você vai aprender essas questões. O módulo 5, 6 e 7, nós vamos falar de Freud. Embora tenha um curso só de Freud. Mas no módulo 5 nós vamos falar de Freud e sua teoria. No módulo 6, associação livre e interpretação de sonho. E no módulo 7, a técnica psicanalítica. São 3 módulos que nós vamos dedicar a Freud, já que esse é um curso de psicanálise integrada. Teria que ter Freud para a gente até entender os demais módulos que estão aqui. No módulo 8, é William Reich. William Reich é um gênio. William Reich foi um psiquiatra, sexólogo, psicanalista, biólogo e físico. Ele é um gênio, austríaco, americano, de ascendência judaica, mais conhecido como uma das figuras mais radicais da história da psiquiatria. Ele foi autor de vários livros, incluindo Psicologia das Massas, do Fascismo, e Análise do Caráter, ambos publicados em 1933. É o pai da bioenergética, incluindo através do seu ex-colaborador Alexander Lowen, que criou a bioenergética, que todos hoje conhecem. Então, William Reich tem uma metodologia, uma técnica muito interessante que você também tem uma diagnose muito interessante que você vai aprender, que é preciso. E ele é o primeiro psicanalista que começa a lidar com orgônio, ou seja, com a energia pura, propriamente dita. Então, o primeiro judeu, diríamos assim, psicanalista, que começa a lidar com essas questões. O módulo 9 é Sandor Ferenczi. Embora eu tenha colocado lá Reich, mas é Sandor Ferenczi. O Sandor Ferenczi formou-se em medicina aos 21 anos, pela Universidade de Viena. Conheceu Freud em 1908 e já se especializava em neurologia e neuropatologia, e depois estudou hipnose. Pertencente à primeira geração da psicanálise, foi um dos organizadores e defensores do movimento psicanalítico, tendo sido dele a ideia de que um pequeno grupo de homens pudesse ser analisado por Freud pessoalmente. Aí surgiu a análise didática. Interessante, foi ele que criou. Aliás, nós vamos falar de Sandor Ferenczi. Ele é um gênio criador. Ele criou várias técnicas que nós vamos falar. Ele é um criacionista, diríamos assim, em termos de psicanálise. Ele criou várias técnicas que hoje são conhecidas e ninguém sabe que realmente surgiu de Sandor Ferenczi. Para depois transmitir a psicanálise em sua cidade de origem. Essa prática acabou por dar origem à análise didática e, mais tarde, à institucionalização da psicanálise com a fundação da IPA,
Foi ele que criou, junto com Freud, depois Jung também. Conhecido por ser um analista eminentemente clínico, se ocupou da teoria do espaço analítico e do lugar do analista, distinguindo-se de Freud, que tratou mais especificamente da estruturação do aparelho psíquico. Muito bem, este é Sándor Ferenczi. Ele também tem uma técnica e são várias coisas interessantíssimas que você precisa aprender, porque são coisas que Freud depois pegou para ele, diríamos assim. Mas eram elementos de Sándor Ferenczi. O módulo 10 e o módulo 11 nós vamos dedicar a Jung, que também é um psicanalista. Nós não podemos negar que Jung, desde 1907, quando conheceu Freud, até 1912, quando se afastou de Freud, ou seja, durante 5, 6 anos, ele foi discípulo de Freud. E, inclusive, escreveu um livro, Teoria Psicanalítica. Algumas pessoas dizem que ele não é psicanalista. Claro que é. Não se pode negar o passado. No módulo 10 nós vamos estudar Jung e a sua teoria, associação condicionada, os complexos, os arquétipos. E no módulo 11 nós vamos estudar a individuação e outras questões que estão ligadas com a individuação. São 2 módulos que nós vamos dedicar a Jung. O módulo 12 vai ser Erich Fromm. Já vamos chegar para Estados Unidos. Erich Fromm era alemão, um psicanalista, filósofo, humanista, sociólogo alemão, a partir da final da década de 20. Tá? Representou o socialismo democrático e humanista. Ele saiu da Alemanha fugindo e chegou aos Estados Unidos, onde exerceu a psicanálise e fez algumas mudanças interessantíssimas na psicanálise, que você precisa aprender. Suas contribuições para a psicanálise, para a religião, para a psicologia da religião e para a crítica social, o estabeleceram como um pensador influente do século XX. Embora muitas vezes tenha sido subestimado no mundo acadêmico, muitos dos seus livros entraram para a lista dos mais vendidos. Notavelmente, você deve conhecer A Arte de Amar, em 1956, e O Ter o Ser, em 1976. Seus pensamentos também foram amplamente discutidos fora do mundo profissional. No módulo 13, nós vamos falar de Karen Horney. Também veio, na mesma época que Erich Fromm, da Alemanha, fugindo, chegou nos Estados Unidos e criou, diríamos assim, uma versão da psicanálise dentro dos Estados Unidos. Fez algumas interpretações interessantíssimas que você precisa aprender. Foi uma psicanalista alemã que praticou nos Estados Unidos durante a sua carreira posterior. Suas teorias questionaram algumas visões freudianas tradicionais. Isso era particularmente verdadeiro para suas teorias da sexualidade e da orientação instintiva da psicanálise. Ela é acreditada como fundadora da psicologia feminista em resposta à teoria da inveja do órgão masculino de Freud. Ela discordou de Freud sobre as diferenças inerentes à psicologia do homem e mulheres, e ela atribuiu tais diferenças à sociedade e à cultura ao invés da biologia. Ela é frequentemente classificada como neo-freudiana. Ela foi a primeira psicanalista que colocou a questão social dentro da psicanálise, junto com Erich Fromm. Ou seja, antes de Erich Fromm e Karen Horney, diríamos assim, a sociedade não estava dentro da psicanálise, era uma coisa afastada. Mas com ela e com Erich Fromm começa a sociedade participar, diríamos assim, da psicanálise. No módulo 14 e 15, nós vamos estudar. No 14, vamos estudar Melanie Klein e no 15, Anna Freud. Nós não vamos falar muita coisa de Melanie Klein nem Anna Freud, porque são 2 genialidades fantásticas. Melanie Klein e Anna Freud são as fundadoras da psicanálise infantil. Com Melanie Klein, nós vamos estudar sua teoria e sua técnica, tá? de como tratar as crianças, tá? A teoria é fantástica, tá? Melanie Klein é fantástica. E depois,
Por algum motivo, logo depois, Anna Freud também criou a psicanálise infantil. E também tem a sua técnica e a sua teoria. São duas teorias que na época, 1925, 1930, se chocavam, diríamos assim. Mas hoje, as duas teorias se complementam. Tá? Então, Melanie Klein e Anna Freud são duas genialidades que precisam ser estudadas, compreendidas para atender a criança. A psicanálise infantil você não pode praticar sem conhecer essas duas genialidades, Melanie Klein e Anna Freud. No módulo 16, já vamos falar de Heinz Hartmann, a psicologia do ego. Fez a sua primeira análise com Sandor Ferenczi, já no BPI, que é uma organização internacional, e fez uma segunda análise já com Sigmund Freud, em 34, 35, 36. Tá? Esse considerável como um dos melhores alunos e, convencionalmente, era considerado já um dos psicanalistas da segunda geração. Foi o fundador da corrente do ego-psicanálise, que criou a partir da revisão da segunda tópica de Freud, ídis, ego e superego. Conviveu com grandes autores, tais como Anna Freud. Em 1937, apresentou à Sociedade Vienense trabalhos sobre a psicanálise do ego. Mais um ano depois, saiu de Viena para fugir, naturalmente, e chegou aos Estados Unidos em 1941, integra a Sociedade Psicanalítica de Nova York, tá? Desenvolvendo a corrente da sua autoria. Foi presidente da Sociedade de Nova York, foi presidente também da IPA, tá? Faleceu em 70. As suas obras se destacam a psicologia do eu, ou do ego. É muito importante você conhecer a psicologia do ego. É muito interessante. O módulo 17 é Hein Kohut, é a psicologia do self. É diferente do outro. É psiquiatra e psicanalista. Hein Kohut é criador da escola psicanalítica da psicologia do self. Nasceu em Viena, Áustria. Formou-se em medicina em 1938, saiu de Viena e mudou-se também para os Estados Unidos. Foi professor da Universidade de Chicago, estudou no Instituto de Psicanálise de Chicago e tornou-se a figura proeminente da psicanálise norte-americana e mundial. Foi presidente da associação da IPA, da Associação Americana de Psicanálise, e vice-presidente da IPA também. Seus estudos sobre as patologias narcísicas, apresentadas em trabalhos e também na publicação dos seus livros, provocaram críticas negativas e contundentes. Colegas e estudantes passaram a se reunir com ele regularmente, formaram grupos de estudo da psicologia do self. É muito interessante você conhecer isso aqui. O interesse pelos trabalhos de Kohut se expandiu tanto e tão rapidamente que um grupo maior, de cerca de 50 membros, suplantou o originalmente criado. É fantástico a teoria de Hein Kohut, que você também vai aprender. No módulo 18, não poderia deixar de falar de Donald Winnicott. Winnicott é pediatra e psicanalista inglês, influente no campo das teorias das relações objetais e do desenvolvimento psicológico. Você tem que saber o que é relações objetais. Se você é freudiano, você não vai saber o que é isso. Você só vai saber as relações objetais se você estudar Winnicott e Melanie Klein. Então, você precisa fazer esse curso da psicanálise independente. Ele foi líder da Sociedade Britânica da Psicanálise Independente e presidente da Sociedade Britânica da Psicanálise 2 vezes. Winnicott é melhor conhecido pelas suas ideias relacionadas ao verdadeiro e falso self. A teoria dos pais suficientemente bom, a mãe suficientemente boa, essas questões que muitas pessoas conhecem, mas não sabem de onde surgiu, e em parceria com sua segunda esposa, Clare Winnicott, desenvolveu a noção do objeto transicional, a passagem da criança, do bebê, à fala. É muito importante você entender isso para entender a psicanálise infantil. Ele descreveu diversos livros
incluindo Brincar e a Realidade, assim como outros 200 artigos. Esse é Winnicott. O módulo 19, nós não poderíamos também deixar de falar de Wilfred Bion. É genial. A contribuição de Bion para a psicanálise é mais do que um corpo organizado de teorias psicanalíticas e de teorias da observação psicanalítica. Além de ter produzido uma teoria sobre o funcionamento da personalidade, uma teoria sobre o desenvolvimento da personalidade, uma teoria sobre o trabalho clínico, Bion trouxe as contribuições de Freud e de Melanie Klein para um registro compatível com a visão científica do século XX. Nesse sentido, pode ser visto como um novo paradigma para o pensamento psicanalítico, na intenção com que Kuntz, outro psicanalista, usou esse termo em epistologia, ou uma forma em que Langer usou ideia semelhante em filosofia em nova chave. A substituição na clínica do privilegiar as teorias psicanalíticas consagradas como uma bússola a se recorrer à sessão psicanalítica, à posição clássica, pela identificação da experiência emocional disponível da situação analítica. Ele fez várias mudanças dentro do conceito, dentro da prática psicanalítica. Nós vamos aprender isso. O módulo 20, nós vamos falar sobre Milton Erickson. Muitos não o consideram como psicanalista, mas é psicanalista. Ele era psiquiatra, ele não se considerava, não era aceito como psicanalista, mas é interessante que ele atualizou a hipnose e a regressão. Ele criou a hipnose ericksoniana, a hipnose que tinha sido esquecido, tá? Ele tinha sido deixado para trás, ele trouxe de volta e fez uma reinterpretação, uma modernização da hipnose, a ponto de que, após ele, a hipnose foi usada por todas as correntes das terapias alternativas. Qualquer corrente da terapia alternativa usa a hipnose hoje, a hipnose ericksoniana. Então você precisa conhecer o que é a hipnose ericksoniana, e nós vamos estudar a hipnose, nós vamos mostrar como se faz, o que Milton Erickson fez, inclusive ele criou o PNL, tá? É interessante, foi o criador da hipnose moderna, ética e científica e da psicoterapia breve estratégica. Dentre as realizações profissionais, foi presidente fundador da American Society Clínica de Hipnose. É membro da Associação Americana de Psiquiatria, da Associação Americana de Psicologia, considerado psicanalista ao pesquisar o inconsciente através da hipnose, realizando curas dos mesmos problemas da psicanálise e demais transtornos mentais com a hipnose. Ele era um gênio. Ele criava, a PNL ele criou, depois foi desenvolvido pelos seus discípulos, mas ele foi um criador nato, inclusive ele experimentou consigo mesmo, ele se autocurou de algumas coisas que nós vamos falar nesse módulo. No módulo 21, que já é o 18º psicanalista, aqui é Margaret Mahler. Ela é psiquiatra e psicanalista infantil americana, porque naquela época em que ela estava preocupada com os impactos psicológicos sobre o desenvolvimento infantil decorrente das privações maternas durante a guerra e no período posterior ao conflito, muitos profissionais investiram nos cuidados com a infância. Aí surgiu a preocupação pela infância, porque antes não havia nenhuma preocupação com as crianças, a não ser com Melanie Klein e Anna Freud. Mas ela fez uma coisa mais científica, a ser alvo de maior atenção e investigação. Comenta que foi na pós-guerra que as separações e privações precoces maternas foram sendo alvo de preocupação por parte dos profissionais, principalmente na área hospitalar e institucional. Esse é o módulo 21. No módulo 22 e 23, tá? Nós vamos falar de Lacan. Veja bem, nós vamos falar de Lacan nesse curso.
E vamos falar de toda a teoria lacaniana, da teoria, o retorno a Freud, o significante, o significado, o nobo romeano, o nome do pai, os 4 discursos sociais, tá? Ou seja, nós vamos estudar todo Lacan. Você vai entender Lacan nesses 2 módulos. Talvez nós possamos diminuir um pouco Freud ou diminuir um pouco Jung e vamos estudar mais Lacan. Lacan é fantástico. Eu pensava em fazer um curso sobre Lacan, mas acredito que com esses 2 módulos, ou mais um módulo que nós podemos acrescentar, que é o 3º módulo, tá? Nós possamos estudar completamente Lacan e você pode entender, tá? E começar a entender o que os lacanianos acostumam falar numa língua estranha, né? Uma língua estranha, que não é uma língua estranha. Você pode entender Lacan. Lacan não é difícil entender, só que você tem que mergulhar em Lacan, você tem que conhecer a psicanálise, tem que conhecer Freud, porque sem conhecer Freud, você não pode conhecer Lacan. Lacan, ele desenvolveu a partir de Freud, para enfrentar a psicologia do ego e do self que estava acontecendo nos Estados Unidos e para enfrentar também a queda da psicanálise nos anos 50, quando ele fez o Grito de Roma, em 1953. Ou seja, nós vamos aprender isso tudo, inclusive as previsões que ele fez em 76, que se cumpriram exatamente do jeito que está aí, né? Tudo isso nós vamos estudar em Lacan. Então, veja bem, como o curso é fantástico. E o módulo 24, não poderíamos deixar de estudar Viktor Frankl. Ele fala do inconsciente espiritual. É a chave com que nós vamos fechar o curso. Foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da 3ª escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e análise existencial. Ele era um existencialista. A obra de Frankl é pouco conhecida nos países de língua portuguesa, quase ninguém conhece, né? Infelizmente. É comumente ignorado pelos principais correntes da psicanálise. Muita gente não quer nem saber, mas está errado. Que Viktor Frankl é um gênio, tá? É interessante que na história dele, ele passou por 3 campos de concentração, tá? Ele deixou de fugir para os Estados Unidos para ficar com a família e ir para o campo de concentração, porque tinham sido permitidos só ele sair da Alemanha, mas não, ele ficou lá, junto com a família. E é interessante que ele passou por 3 campos de concentração e em 1945 foi libertado e ele continuou mexendo exatamente com a questão do sentido da vida. Se você quiser saber o sentido da vida, estude Frankl, tá? Hoje as pessoas falam muito disso, mas ele ajudava as pessoas que queriam se suicidar. Ele tinha um instituto para isso, ele tinha um instituto só para isso. A logoterapia, o paciente, na prática, ele diz que diferenciava a psicanálise da logoterapia. Na psicanálise, o paciente tem que deitar-se num divã e contar as coisas, que às vezes são muito desagradáveis a serem contadas. Pois na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas tem que ouvir coisas que às vezes são muito desagradáveis a serem ouvidas. O fundador da logoterapia, também chamado 3ª Escola Vienense de Psiquiatria, adotou certo distanciamento de Freud no que se refere à etiologia da sexualidade e das neuroses, e também no que se refere à religião. Aqui, então, completa os 24 volumes, os 24 vídeos, e os 20 grandes mestres da psicanálise. E eu posso te convidar, eu quero te convidar para que você faça esse curso, tá? É apenas R$25 que você vai enviar pelo Pix, fone 6198-340-6632. E envio o comprovante pelo Zap 6198-340-6632. Tá? Nós vamos enviar para você em PDF, vamos matricular você e você vai ter todo esse cabedal de informações. Vai ser muito bom você fazer esse curso.
E é um curso praticamente, diríamos assim, não vou dizer de graça, mas é um curso muito em conta para você aprender a psicanálise. Pois bem, seja terapeuta, meu amigo, seja psicanalista, você precisa ajudar os outros.